Verdade. Estamos ao vivo aqui com o nosso deputado, o vereador Cleitinho Azevedo. Podemos falar que é o polêmico, Cleitinho Azevedo? Não, já. Mas você não tem nada que ver. Cleitinho, prazer te receber aqui, tá? Prazer é meu, viu, Geraldo? Feliz de estar aqui hoje, ficou nessa entrevista, pode ficar à vontade, pode perguntar tudo. Pode perguntar tudo, sem censura. Eu vou perguntar mesmo, é claro que você falando se pode ou não pode, eu perguntar de qualquer forma. Tá ao vivo, não tem jeito de ir, né? Não tem jeito, né, Cleitinho? Cleitinho, vem cá. Você tem sido alvo de críticas, algumas críticas. Como homem público, é suscetível a elogios e a críticas, né? E a crítica, uma das críticas, maiores críticas, é com relação ao vídeo, a você fazer vídeo, né? E até, agora fizeram um contraponto com você, que é o secretário de esportes, Leonardo, né, que está no esporte daqui. Léo, conhecido como Léo. Ele fez essa crítica e existem outras críticas também de outras pessoas, não é só ele efetivamente não. Inclusive também tem um vídeo circulando aí no qual um dos seus assessores está ensinando um pré-candidato. Vocês estão dizendo, a oposição está falando que está ensinando, não está ensinando nada. Não está ensinando não, mas ele está lá, Isso é a maldade, mas eu vou explicar por que você vai explicar, né? Então tá bom, depois você fala sobre isso. Então, mas vamos começar do início, tá? O início já é polêmico, eu quero saber o seguinte, e todo mundo quer saber. Você é ou não é candidato a prefeito de Divinópolis? Essa questão de ser candidato a prefeito, vou deixar a população decidir. Explicar por que a população tem que decidir, Geraldo, porque eles me colocaram como deputado. Então, a população que tem que me falar se quer que eu continue como deputado ou se quer que eu venha como prefeito, entendeu? Então, eu vou fazer uma pesquisa com a população, eu mesmo fazer essa pesquisa e sentir a população. Se a população falar assim, Cleitinho, fica como deputado, apoia algum candidato que vai vir aí, que tem a mesma postura que você tem, o mesmo ideal que você tem de fazer se você fosse candidato a prefeito, eu apoio e continuo como deputado, que a cidade de Abril também perdeu um deputado. Porque a gente hoje só tem, no caso, o Cleitinho, deputado federal, Domingos, né, e eu só como deputado estadual. Tem muita pauta estadual que a gente está resolvendo aí. Talvez se eu não tivesse como deputado estadual, não estaria resolvendo. Então, vou sentir a população. Agora, se a população falar assim, Cleitinho, não, vem candidato a prefeito, não vejo problema nenhum de vir, não. Eu acho até um desafio para mim, que eu fico escutando muita gente falando assim, mas ele fala demais, as pessoas têm que entender que o poder legislativo é para falar, né? Já fala parlamento é para falar. Então, a gente tem a obrigação de te representar. Como é que a gente vai te representar sem falar? Então, o executivo já muda, porque o executivo você vai falar menos e fazer mais. Então, eu quero mostrar, se caso eu venha candidato a prefeito, que além de tacar pedra, eu vou virar vidraça, mas eu estou doido para virar vidraça. Sabe que eu tenho certeza. Tá bom, concordo com você até que nessa sua linha de raciocínio. Mas você já pensou também que você vindo a prefeito de Divinópolis, você, no nível estadual, você pode encerrar sua carreira? Por quê? Porque você fica centrado em Divinópolis, você fica centrado em Divinópolis. Aí é só Divinópolis, né, Geraldo? Só Divinópolis, e você também não é mágico de fazer dinheiro aparecer. Não. Tá? As dificuldades vão continuar. E como é que você... Aí você tem que encerrar sua carreira em Divinópolis? Você pensa nisso? Ô, Geraldo, essa questão de encerrar a carreira, eu acho que política não é carreira, né? Então, assim, política é uma questão de você servir a população. Então, não sei que essa questão de política, se eu vou ficar 20 anos, se eu vou ficar 5, se eu vou ficar 10, eu não fico programando isso na minha vida. Então, talvez algumas pessoas falam assim, ele fica pulando de galho em galho. É o que eu estou te falando, eu não faço a política uma coisa, não, eu tenho que vir deputado agora, depois eu tenho que virar. Se vai ser o povo que vai decidir. Se o povo achar que eu tenho que continuar como deputado, e depois vinha o estadual novamente, o federal, o senador, e a população. Agora, se a população falar assim, Cleitinho, vem prefeito, eu vejo isso muito de quem é da política. Quem está na política tem muito esse pensamento. Se ele vir prefeito, ele acaba com a carreira dele. Mas será que eu vou acabar? Não sei, eu tenho tanto amor pela minha cidade, assim, é igual você falou, mas amor e dinheiro, né? Não vive só de amor, tem que ter dinheiro. Mas fazer uma boa gestão tem jeito de funcionar assim, eu acho que é muito terrorismo que coloca dentro da prefeitura, sabe? E o que o seu coração está mandando? Você vira ou não vira? O coração fala... Claro, meu coração sempre me pediu para me vir prefeito. Hoje, quando eu comecei como vereador, tem muito sonho de ser prefeito, mas às vezes a gente tem que agir com a razão também, né?
Então, essa razão que eu vou colocar agora é a população. Eu vou deixar a população falar, seguir o conselho da população. Estou conversando com você aqui agora, também converso com várias pessoas ao mesmo tempo, para mim tomar essa decisão certa. Sabe? Eu tenho certeza que a decisão que eu tomar vai ser uma decisão para ajudar a cidade. Eu acho que a política tem que entrar na política, e eu faço isso desde quando eu vejo vereador, eu não tenho que entrar na política para resolver a vida da gente. Tá? A vida da gente já tem que estar resolvida. A gente tem que entrar na política para resolver a vida da cidade, a vida do próximo, a vida da população. Eu não entrei para resolver a minha vida, não, eu tenho emprego. Então, se eu ficar prefeito e não fizer uma boa gestão, e a população fala assim, eu não quero que você continue prefeito, eu não vou te reeleger, eu vou reeleger de cabeça erguida, não vejo o que credibiliza, o que você pensa que poderia fazer uma boa gestão? Qual que é a experiência que você tem? Que você tem para poder falar assim, eu vou ser um bom gestor? Você sabe a maior experiência que eu tenho? Transparência, que poucos têm. Primeiro, eu não vou prometer nada, até porque como é que eu vou entrar prometendo uma coisa se eu não estou lá? Não existe isso, você prometer ou entrar numa... É igual o vereador, o candidato a deputado, que for. Eu prometo que eu vou... Vai prometer o quê? Como que você vai prometer uma coisa se você não está lá? Como é que o Galileu agora, nesse final de ano, eu vou falar coisa, não tem nada contra o Galileu, não. Eu só acho o seguinte, como eu sou um fiscalizador, eu tenho muito que questionar. Então, eu não posso ser um amigo do rei, eu não tenho que ser puxa-saco de prefeito, eu tenho que respeitar o prefeito e as decisões que ele tomar, a minha interpretação, eu vou ver se está certo ou está errado. Algumas vezes eu tomei um posicionamento de achar que estava errado, porque a minha interpretação entendeu isso. Eu oro para o Galileu todos os dias. Ele é o governador da cidade hoje. Quanto mais ele errar, Geraldo, é pior para a cidade. Quanto mais acertar, quem ganha é a cidade. E se eu entrar na política para pensar assim, eu tenho que ajudar a minha cidade, então se eu tomar a decisão certa, eu tenho que apoiar. Então não tem essa de oposição, situação, não tem nada contra o Galileu, não. Mas aquele negócio você foi precipitado, aquele negócio do remédio, você não foi precipitado? Deixa eu explicar como é que eu não fui precipitado. Primeiramente, o Galileu fez um vídeo até me criticando. Eu convoquei para a Secretaria de Saúde. Um prefeito não governa o município sozinho, não. Tem secretário de saúde, tem secretário de esporte, como a gente disse, tem secretário de desenvolvimento econômico. Então ele faz uma convocação da Secretaria de Saúde. Eu não cheguei. Por que eu coloquei os dois municípios? Para ser justo com o Divinópolis. Porque estava na divisa. Não estava no norte de Minas, não estava na França, não estava na NASA, estava em Divinópolis, estava em Cajuru. Então ele faz uma convocação. O tanto eu convoquei que no outro dia, tanto o Toquinho Amarillo, que é secretário de saúde, e o Edson Vilela, que é prefeito do município, foram lá no local. E o mais importante, encontraram mais medicamentos. E como eu fui só naquela volta, o que aconteceu? Como a vigilância sanitária, junto com a CEMUSA, começou a rodar mais a região, achou mais medicamentos. Então, quer dizer que a provocação foi certa. Eu tinha que provocar os órgãos competentes, tanto da saúde de Divinópolis, tanto de Cajuru. E o tanto que eles comprovaram, que é o mais importante da transparência, que não era do município. Agora está tendo a investigação da Polícia Civil para saber de quem que é. Por carga roubada, como é que foi. E lá no remédio geral, mostra bem claro, venda proibida. Se era venda proibida, era público. Por isso que eu convoquei a secretaria. Talvez coloquei de um jeito mais nervoso, é meu jeito. Sabe que eu estou conversando aqui, eu estou falando mais alto, mais acelerado? Com certeza. Então, eu estou só numa entrevista aqui hoje. Só que é meu jeito de ser assim. Eu não estou querendo forçar a barra, fazer sensacionalismo. É meu jeito, tem que conhecer Deus pequenininho. E esse seu jeito de ser está fazendo escola, né? Você começou com aquele negócio de chutar a placa, você não pode negar esse histórico seu, que começou assim. A sua popularidade começou nisso. Mas aí que está a moral da história. Mas não, deixa eu ter. Agora está fazendo uma escola de tem gente chutando balde. Daqui a pouco tem gente chutando o pau da barraca, daqui a pouco tem gente chutando a lá Cleitinho. Mas tem uma diferença minha, que quando eu chutava a placa, não foi só um chute na placa, eu fazia vários vídeos reivindicando essa situação política. Mas ele era cantor e eu não tinha interesse nenhum, isso aí meu coração sabe disso. Deus sabe disso, minha família sabe disso. Você não vai saber que você não convivia comigo. Eu nunca tinha interesse em ser político. Só que aí as portas das ruas começaram a fechar para mim. Porque aqui na cidade, com algumas pessoas, eu meio que ridicularizei. Tipo assim, eu virei uma chacota aqui na cidade por causa daqueles vídeos. Então, sim, as portas das ruas foram fechando para mim. Só que minha popularidade dentro da cidade cresceu, mas eu não fazia. A sua intenção não era aquela. Não era nenhuma. Isso aí... Mas agora, das pessoas que estão fazendo isso, claro que é. A intenção é essa. Então, eu acho que a pessoa que está fazendo isso não pode ser demagogo. É populismo. Aí que tá. Se as pessoas estão fazendo vídeo agora, não tem que ser demagogo nem hipócrita de falar que está fazendo só para ajudar a cidade, não. Tem que chegar e falar, eu vou ser candidato. Você está entendendo?
Aí estou chutando o balde porque você quer você é candidato a vereador, quando acabou, não tem nada a ver chutar, mas você fala a verdade. Aquela pessoa, não é só ele, no caso, que está fazendo vídeo do canal, tem várias pessoas fazendo vídeo todo dia, de todas as formas, só que seja verdadeiro. Eu, naquela época minha, não tinha intuito nenhum, eu queria viver de música, eu queria ficar famoso. Não, isso aí eu concordo com você. Eu sabe disso. Eu sabia disso. Você sabe disso. Inclusive, teve um candidato do seu partido, você depois entrou para esse partido, que pensou que você teria menos votos do que ele. Você entrou e ele não entrou. Verdade. Né? Isso é verdade. Né? Mas a política é assim mesmo. Muita gente, agora que está vendo a eleição de vereador, muita gente vai montando aquela chapa e tem um entendimento de achar assim, que ó, esse aqui vai ter tanto voto, esse aqui vai ter tanto. E não tem como você desmerecer um candidato, desdenhar um candidato. É muita falta de inteligência. Como é que alguém me chama disso, gente? Eu esqueci o nome. É mula que chama. Mula, isso mesmo. Acabou que eu sou mula. Mula. Queriam que você fosse mula e acabou que o outro que foi. Eu até estava fazendo uma palestra com o pessoal do partido, que me chamou para ir lá, e eu expliquei isso. Aí entra muito candidato e pensa assim, eu não vou ficar nesse partido não, porque tem aquele vereador que já foi muito bem votado, já tem aquele outro vereador que já foi bem votado, mas tem que pensar nele. Tem que pensar assim, às vezes eu vou ganhar desse vereador. E essa a importância que tem você que está assistindo essa live, quer ser candidato a vereador, esse ano não tem coligação geral. Então você tem que pensar o seguinte, você vai para um partido que às vezes você acha assim, não, aqui só tem candidato mais fraco, eu vou encher de voto e vou eleger. Às vezes você vai encher de voto, não vai dar legenda, você vai dar legenda, o cara não entra. Então é a mesma coisa que campeonato da Champions League ou Copa do Mundo, que você quer enfrentar o melhor só na final. Se você quer ser campeão, você tem que enfrentar ele na oitava, nas quartas. É igual, se você quer entrar para ser vereador e ganhar, você tem que disputar com quem você acha que disputar. E atualmente ele tem que entrar no mínimo com os 3 bons que puxa a legenda. Senão não porque vai se você dar pegar aquele que você acha assim, esse aqui vai ter 80 votos, esse aqui vai ter 100 votos, eu vou ter 1000. Às vezes pega e não dá legenda, não adianta. Então às vezes é bom você estar num partido onde você está sendo competitivo, que você tem mais chance de ganhar. Né? Verdade. Mas Cleitinho, vamos continuar nas nossas polêmicas. Então, quer dizer, depende do povo, ser candidato ou não ser candidato. Você que está assistindo, que é de Divinópolis, aí, até da região aí, depois vocês me contam se vocês querem que eu continue deputado ou se vocês querem que eu continue pré-candidato a prefeito. Continuando nesse negócio de chutar balde, não sei o que tem lá mais, né? Essas pessoas acham interessante que algumas pessoas que estão aí chutando balde, chutando, sei lá, qualquer coisa que seja, elas no passado participaram de alguns governos e agora estão indignadas. Por que não ficaram indignadas no passado também? No seu caso, deixa eu te falar uma coisa. No seu caso, você não era político, está explicada a situação. Mas algumas pessoas que estão hoje indignadas, no passado não ficaram indignadas. Por que não ficaram? Então, é isso aí que eu critico. Com relação ao meu estilo de raciocínio, de falar, de opinar, né? Mas outra coisa que estão te cobrando também é que você apoiou o Zema. Sim. Você apoiou o Zema. Não mete com ninguém, não. Eu ia apoiar a Anastasia Pimentel. Tá doido? Aqui. Acho que foi muito deputado. Mas cadê? Que apoiou o Zema. Por que outro deputado que apoiou o Zema? Não sei, não. Você apoiou de peito aberto. Não, mas ninguém apoiou, geral. A não ser os 3 deputados estaduais que ganharam do Novo, que é do Partido Novo, naturalmente apoiou ele. Mas todos os deputados da Assembleia, nenhum publicamente, com vídeo, trazendo a cidade, apoiou o Zema, igual apoiou ele, não. Deixa eu te perguntar, o pessoal está te cobrando o seguinte, por que você não vai lá no Zema pedir para ele liberar recursos para Divinópolis, outras cidades, que tem muito recurso preso, desde o início? Vamos ser justos. Primeiro o Pimentel foi lá e segurou uma grana, tá? Muito tempo, 2 anos, tá? O Zema entrou com a expectativa de que não ia acontecer isso. E ele fez. E segurou recursos financeiros dos municípios. Recursos constitucionais. E aí estão te criticando porque você não cobra do Zema isso para melhorar a cidade de Divinópolis. Quem está me criticando é quem é da prefeitura, que é da base da prefeitura, que está achando que eu sou oposição e quer me atingir, igual você fez a matéria falando sobre isso, que é meu ponto fraco. Gente, só pensar, você é jornalista, lá você tem essa informação, você não quer passar. O Gilvan, que é da MN, negociou com representando todos os municípios, geral, para que comece a pagar agora a partir desse mês. Eu sei, então, eu sei. Olha o sensacionalismo disso. Geral, pensa comigo, você vai pagar esse mês, não acaba do mês.
E outra coisa, eu tive com o Zema. O Zema vai convidar não só o Galileu, não, já fiz esse convite para o Galileu, agora em fevereiro, para poder passar todas as datas para o seu pagamento. E outra coisa, o Zema pega o Estado quebrado. O Pimentel não repassou esse dinheiro. O Galileu, na época, não cobrou. Aí essa questão política, que eu respeito, mas não concordo, né? Porque o MDB também era do governo também, eu acho que o vice-governador era do MDB, então o Galileu não cobrava. Mas a dívida do Pimentel, gente, quem não pagou foi o Pimentel. O Zema agora fez um acordo com o Gilvan, que é da AMN, que representa os municípios, para que a partir desse ano pague em parcela, então vai ser pago. Não tem nada de errado. Aí você falou assim, você não vai lá cobrar dele, eu cobro dele todo dia. Você cobra cobrar dele? Eu tenho o telefone do Zema, que eu fico igual um carrapato em cima dele. Acho que ele ficou tão assim, já abafado comigo, que já manda a assessora me responder lá, o Cleitinho. Então, assim, eu estou fazendo a minha parte, entendeu? E eu não tenho política de estimação. Se o Zema errar, eu vou cobrar dele. Você pode ter certeza disso. Eu só apoiei, sabe? Eu apoiei porque eu pensei na minha linha de raciocínio geral. Eu tinha o Anastasia, que já tinha sido governador, e já tinha o Pimentel, que todo mundo viu o que o Pimentel fez com o Estado. Gente, eu não sou essa questão de partidário. O Geraldo aqui, ele é ideologia dele de esquerda, o Geraldo. Isso ele fala isso, ele é de esquerda. E eu me dou muito bem com ele. Agora, não é porque algumas posicionamentos do Geraldo tem que eu não concordo, às vezes algum posicionamento que eu tenho que eu também não concordo, que a gente não pode se respeitar, e alguns posicionamentos de esquerda eu não posso concordar. Eu posso concordar sim, ué. Burro é quem tem ideia fixa. Sabe, eu estou aqui para a gente pensar no melhor para a cidade, melhor para o Estado, melhor para o país. Se a esquerda tem projeto que é bom para o Estado, vai ter a votação. Mas não tem. Mas tem sim. Por que não tem? A direita também tem. A gente tem que parar com essa divisão, com essa esquerda, direita. Nossa, esquerda, você tem que dizer atletas, tem que acabar. Sabe, porque você fica cego. Talvez a esquerda tenha uma proposta boa e você ter essa coisa assim, essa blindagem, pensar é de esquerda eu não vou apoiar, é de direita eu não vou apoiar, não tem isso. Sabe? Então, assim, eu nesse ponto, eu sou justo, entendeu? Então, assim, o Pimentel ele acabou com o Estado. Então, se as pessoas que defendem o PT, defendem a esquerda, têm que aceitar que o Pimentel acabou com o Estado. Mas eu aceito isso aí. Você aceita? Eu aceito. Alguns não aceitam. Eu aceito. Entendeu? Aí fala assim, mas ele é Anastasia. Que sou Anastasia? Pois tanto que a Anastasia veio aqui na época da campanha aqui passear no hospital, que eu vejo muita gente populando a questão do hospital também. Por que não cobra da Anastasia? A Anastasia tem quase 60 milhões de emenda por ano. Se você quiser terminar esse hospital aqui, já tinha terminado há muito tempo, Geraldo. Ia vir aqui passear para mostrar um hospital, todo mundo já sabe a situação que está. Entendeu? Então, sim. Então... Tem algumas situações que aquela situação vira um cabo eleitoral. Esse hospital já foi cabo eleitoral de um monte de gente. Eu não vou ser. Eu não vou fazer. Sabe por quê? Deputado consegue terminar o hospital, Geraldo? Vamos falar a verdade. Se depende federal, dependendo do federal, tem emenda que consegue. Mas eu acho que ainda não dá, porque a emenda do deputado federal são 15 milhões por ano. 7,5 tem que gastar na saúde. Os outros 7,5 ele pode destinar para onde que ele quiser. Então 15 milhões hoje para terminar aquele hospital deve ficar quase em 100 milhões de reais. Então será que o deputado federal também consegue terminar? A gente propôs juntar os deputados federais e estaduais mais bem votados aqui da região para poder. Eu fiz um compromisso aqui. Se o Zema, igual a gente está pedindo para ele vir aqui, ele falou que até fevereiro ele vai vir, se ele fazer o compromisso de reiniciar as obras, todas as emendas que eu tiver desse ano, eu jogo no hospital. Eu jogo no hospital para ajudar. Eu acredito que eu fazendo isso, o Domingos faz, o Tolentino faz, e ainda a gente consegue arrumar mais deputados para fazer. Mas só que adianta eu jogar agora toda a minha emenda que eu tenho para o hospital e não reiniciar as obras do hospital, ficar mais dinheiro parado, é melhor eu destinar para a UPA, destinar para a farmacinha, destinar para a região aqui. Entendeu? Então, sim, eu estou esperando o posicionamento do Zema. Só que não depende do deputado para terminar o hospital, não depende do governador. É ele que faz obra. Cleitinho, deixa eu te falar. Recentemente, o Leonardo, né, do Esporte, fez um vídeo, né? E você criticou que ele fez vídeo. Aí você pensou, só ele pode. Só ele não, você criticou assim. Eu não tenho nada contra ele, no geral. O Léo foi cliente do Varejão lá, comprou da gente, tem muita gratidão por ele, porque comprou muito tempo do Varejão. Eu não sei porque ele está com essa bobeira dele, com esse destinando, está com ódio. Não sei porque eu não fiz nada com ele. Não, ele está fazendo um vídeo dele. Aí ele falou assim, olha, Cleitinho, você está fazendo vídeo. Você fica só fazendo. Por que o secretário está fazendo? Ele está fazendo vídeo. Começou agora. Por que pode eu não posso? Não, mas por que você pode também e ele não pode? Mas que hora que eu falei que ele não pode, Geraldo? Não, mas você criticou. Eu falei assim, não, olha o jeito que eu falei com ele. Você tá distorcendo as coisas. Ele vira e falou assim, peraí, você está me criticando eu fazer vídeo? Eu não posso, você pode? Você está entendendo?
Se ele é um homem público também, se ele é um cargo executivo, que ele é secretário... Então, ambos podem fazer. Claro que pode. Pautado na verdade. Vamos chegar no ponto. Os dois, pautado na verdade. Por exemplo, em nenhum momento ainda, eu falei nada com ele. Eu ainda chamei ele no WhatsApp, tá aqui, ó, não tem jeito de mostrar não. Chamei o Léo, me chama para ir me chama lá na secretaria, lá que eu quero conversar com você. Ele não me respondeu. Eu falei assim, do jeito que você foi homem de falar que eu ganho 50 mil, você tem que ser homem de provar que eu ganho 50 mil. E quanto tempo você não ganha 50 mil? Sabe quanto eu ganho, Geraldo? Não tem problema de falar isso, está me cortando da transparência. Mas tem a verba indenizatória, tem que somar com a verba indenizatória. Não, falou que eu ganho de salário. Falou 3 vezes que eu ganho 50 mil. Meu salário bruto, gente, é 25 mil reais. E esses 25 mil reais, no líquido, ó, que cai o desconto, cai para 17 mil reais. Eu tenho que ajoelhar e agradecer a Deus pelo que eu ganho hoje, sabe? E assim, o Léo precisa entender que eu fui pela democracia. O que eu estou ganhando hoje, a população paga para mim. A população me escolheu para representar elas. Então, assim, eu não tenho nada de errado no que eu estou fazendo, não. Agora, a verba indenizatória que você falou, eu tenho 28 mil reais todo mês para gastar. Sabe quanto que eu gasto por mês? 6 mil reais. Eu economizo 22 mil por mês com verba indenizatória. Fica mais ou menos assim, 5,5 no mês. Às vezes tem um mês que eu viajo mais, porque a maioria dessa verba eu gasto com gasolina, que é onde eu estou rodando o estado. Eu estou usando essa verba em benefício do povo. A maioria dos deputados, se pegar, comparar na verba, gasta os 28 mil todo mês. Pode alugar carro, pode gastar com comida, pode alugar hotel. Quando eu vou para a cidade, eu pago do meu bolso hotel, pago a minha alimentação do meu bolso. A única coisa que eu uso, Geraldo, é a gasolina. Então, a gasolina e mais esse gabinete que eu tenho aqui. Porque os outros... tem gabinete aqui e... O que acontece? Cada deputado tem um gabinete na Assembleia. Então, por exemplo, hoje eu sou o 5º deputado mais econômico do Estado. Eu estou atrás de 4 deputados. Esses 4 deputados que estão na minha frente são os deputados que não têm um gabinete na sua cidade. Na sua cidade, não, porque na sua base. Porque já tem um gabinete da Assembleia. E esse gabinete da Assembleia não é alugado, já é de cada deputado. Se você for montar um gabinete fora da Assembleia, você tem que alugar ele, que é meu caso. Então hoje eu estou atrás dele porque eles não têm esse gabinete, eu tenho esse gabinete. Só se você for olhar, saiu uma pesquisa agora, eu sou o 2º deputado com mais projeto que fez nesse ano de 2019. O 2º deputado que mais propôs projeto. Eu fico vendo as pessoas falando assim, mas aí, qual que é a sua função? É fiscalizar e legislar. Coloquei 46 proposições. 46? 46 proposições. Então, assim, além de ser produtivo, eu sou efetivo. O que é produtivo e efetivo? Eu estou gastando 6 mil reais de verba indenizatória, sou um deputado mais atuante que tem. Tem uns que gastam, não estou aqui julgando, não, que não gasta nada também, mas também não produz nada. Eu estou produzindo, eu estou fiscalizando e legislando. E eu sou o 5º deputado mais econômico. De 77, eu sou o 5º. Agora, faz uma pesquisa dentro do Estado, pergunta qual é o deputado mais atuante tem hoje em Minas Gerais. Gastando 6 mil reais de verba indenizatória. Falar em atuante, você teve lá em Araxá, teve que propôs lá. Teve uma certa confusão lá. O que você aprontou lá? Não, eu apontei lá. Sabe o que acontece? Quando eu vejo que o político está me criticando, ou quem é da política, quem tem um cargo político, ou é um assessor, eu sei que estou no caminho certo. Chegou lá, o que aconteceu? Deixa eu até lembrar qual foi a situação. Foi lá de Araxá, a gente chegou, aumento o salário do vereador. Eu simplesmente perguntei para a população se a população queria que aumentasse o salário do vereador. Eles ficou tudo com raiva de mim. E eles acabou que aumentou o salário do vereador lá. Teve um também, onde foi Juruá? Lá em Juruá a gente conseguiu mudar. Lá em Juruá o que aconteceu? A população me chamou, porque lá eles queriam pegar a economia que eles fizeram da Câmara e fazer uma Câmara. E a população não queria que gastasse esse dinheiro, queria que investisse na pavimentação de um bairro. Aí a população me chamou, eu chamei os vereadores, fui lá na Câmara, juntamente com o prefeito, a gente pegou e sentou. E alinhou. Eu usei a minha representatividade, expliquei para os vereadores, gente, olha que a população está lotada a Câmara lá. A população não quer dinheiro na Câmara, ela quer dinheiro para a pavimentação. Aí eu falei, prefeito, se eles devolverem, você compromete em usar esse dinheiro para onde eles estão pedindo? Prefeito, comprometo. A gente pegou e conseguiu resolver o problema lá. Entendeu? Bacana. Cleitinho, me diz uma coisa, eu sempre falo o seguinte, promessas de campanha todo mundo faz. Você não vai conseguir fazer uma campanha para prefeito sem falar, sem ir de encontro aos interesses, os anseios, não é interesse, os anseios da população, que quer uma ponte aqui, quer outra acolá, quer uma situação, quer determinadas situações. Eu sempre digo o seguinte, que a partir de então, com a rede social, é importante dizer como vai fazer. Não o que vai fazer, mas como vai fazer. Determinadas coisas técnicas, como é que você pretende montar uma equipe de governo
para que ela seja bacana, para que ela faça um bom trabalho? Que critério você vai usar? A independência. O que é independência? É não começar a partir, eu vou te dar um exemplo, né? Eu sou pré-candidato a prefeito, aí eu começo a fazer o apoio. Aí eu pego um apoio aqui, pego um apoio ali, pego um apoio ali, pego um apoio. O que vai custar isso para mim mais caro depois da eleição? Essas pessoas me procurarem, aí a maioria daquelas pessoas que ficam loucas para ganhar política comete um monte de cargo. Isso acontece, Geraldo. A gente precisa entender, gente, que o prefeito, ele não governa sozinho. Ele governa com o secretariado dele, ele precisa colocar um secretariado técnico do lado dele. Sabe que para algumas decisões, ele precisa de um secretário de saúde competente, ele precisa de um secretário de esporte, ele precisa de um secretário de desenvolvimento econômico que seja a altura da cidade para poder seduzir empresas para vir, porque o prefeito não consegue fazer tudo sozinho, não. E o que acontece, na maioria das vezes, é que o prefeito acaba colocando aquelas pessoas que apoiaram ele. Não tem um mínimo de técnico para isso. Então, esse primeiro passo, eu já vou colocar no primeiro dia do meu mandato. Então você já vai começar o negócio para o senhor. Não, primeiro que eu vou fazer é unificar a secretaria, Geraldo. A gente está falando do Léo aqui da Secretaria de Esporte. Talvez a gente pega e questiona muito ele, Léo, faz alguma ação, e às vezes ele nem consegue fazer uma ação porque não tem recurso para fazer a ação. Mas eu falei dele. Onde eu quero chegar? A receita hoje da Secretaria de Esporte é para pagar a folha de pagamento. Então o que acontece? É o tal de bate e volta. Aí, chega um pessoal que é do esporte, vai lá procurar a Secretaria de Esporte. E não tem recurso dentro da Secretaria de Esporte para fazer uma ação. Um patrocínio, com um jogo de camisa, com um campeonato, para poder dar uma bola. Aí, no caso, o secretário pega sem recurso e vai falar assim, eu não tenho dinheiro. Então, o que a gente tem que fazer? Vamos unificar a secretaria. Unifica a Secretaria de Cultura com a de Esporte e coloca junto com a educação. O que vai acontecer? Você não vai precisar de tanto cargo comissionado. Então, o que vai acontecer? A hora que você diminuir os cargos comissionados da Secretaria de Esporte e os cargos comissionados da Secretaria de Cultura, naturalmente começa a sobrar dinheiro. Então, a hora que essa pessoa procurar, vai ter dinheiro para fazer ação. Então, funciona desse jeito também. Não, eu concordo com você, Cleitinho, mas uma coisa que é preciso, que é muito bafafá, é muito falar que é o cargo comissionado que deixa não, isso não é verdade. Mas tem algumas situações, é onde eu estou falando. Hoje a prefeitura consegue fazer algum tipo de ação para ajudar a população? Não consegue. Não consegue porque não tem recurso. Não tem recurso. Então tá, mas o recurso começa a vir, certo? Aí o que pode acontecer? O recurso também é para começar a pagar o que é o básico. O que é o básico? É a coleta de lixo, né? A limpeza das ruas, a infraestrutura. Aí o que acontece com a questão do carro comissionado que eu vou chegar para você? Os carros comissionados hoje, quantos carros comissionados tem na prefeitura hoje? Não sei. Assim, mais de 200, em torno de 200. Mais de 200. Por aí, eu não posso precisar esse número. Eu não tenho autoridade para isso. Eu vou te dar um exemplo. Quando era vereador... Vamos colocar em torno de 200, que aí fica mais. Quase 250. Mas onde que eu quero chegar com vocês? Mas aqui, ó, é isso que eu critico. Eu estou falando, por exemplo, que eu não sei. Aí estou falando assim... é quase 250. Aí você está falando, é quase 250, mas você também não tem essa certeza. É porque todo dia faz uma troca, né? Coloca um, coloca o outro. Aí eu vou... Quando eu for prefeito, eu vou saber quantos que eu tenho. Entendeu? E vai ser menos possível. Mas onde eu quero chegar com você? Aí bate e volta muito, Geraldo, na questão de falar assim, chegar lá no vereador, o Cleitinho tem essa rua minha aqui que precisa de calçar. A gente mandava para a prefeitura mandava a resposta. Cleitinho, não tem dinheiro para calçar. Então, talvez com menos cargo comissionado, você consegue fazer esse tipo de ação. Você não consegue transformar a cidade em Nova York, não, mas com esse tipo de ação você consegue. Tem como fazer alguma coisa assim. Entendeu? Outra coisa que a gente precisa fazer, primeiro passo, para mim é a questão até de energia. Hoje, toda a população metropolitana, o que acontece com ela? Ela está cabisbaixa. A cidade, a energia da cidade, hoje é só falar mal da cidade. Como é que você vai trazer investidor para a cidade, onde que fica só falando que a cidade está com isso, a cidade está com isso? Primeira coisa que a gente tem que fazer é resgatar a credibilidade da cidade. É resgatar o destino da população. Porque um bom governador, um bom prefeito, um bom líder, é o que eu penso no dia que eu for do executivo. Se eu for um presidente, ou governador, ou prefeito. Você governa com o povo e para o povo. Você está entendendo? Então você tem que governar para o povo, mas com o povo. O povo tem que liderar com você também. Cleitinho, mas tem que ter receita, tem que ter dinheiro, senão não tem milagre ter dinheiro, não, mãe. Não estou aqui defendendo o Galileu, defendendo coisa, não. Mas é uma verdade. Aqui, deixa eu te falar uma coisa. Você sabe por que eu... Você sabe quanto é o orçamento hoje? A previsão, né? Porque a gente tem que colocar sempre a previsão. 750 bilhões por ano. Milhões, quase bilhões. Eu falei errado, porque eu ia chegar a falar que é quase 1 bilhão. Não. 750 milhões. Quase 1 bilhão, ainda falta 300, 250. Você sabe quanto é o orçamento da Câmara? Qual é o orçamento da Câmara? Quase 20 milhões por ano. Precisa?
Daí, o que você fica? E daí, porque a Câmara tem a obrigação de devolver no mínimo metade desse dinheiro. Com todo respeito, a gente tem que devolver no mínimo metade. Você pensa que é 10 milhões ao ano, o que a mas isso é constitucional, daí tem que mudar a lei, pô. Aí tem que mudar a lei. Mas é lei federal, o duodécimo é lei federal. Todas as câmaras não devolvem dinheiro todo ano? Sim, não são todas, não são todas. Algumas câmaras devolvem dinheiro, algumas. Sim, a lei não obriga, mas se a Câmara quiser devolver, ela pode devolver. Aí eu quero chegar a um bom senso. Uma prefeitura de toda hora você fala que não tem receita. Uma prefeitura que fala que toda hora... Não, mas é um fato, não tem. Eu sei, Geraldo. Mas sabe por que não tem receita? Olha, deixa eu te interromper um pouquinho. Sabe por que não tem receita, Cleitinho? Porque, na verdade, precisa ser feito, e quero ver você, se você for eleito, se você for candidato e for eleito, você vai ter que fazer a revisão genérica da planta de valores. É preciso ser feito isso. Essa cidade, Oliveira, um exemplo, Oliveira, algumas cidades que estão com os pagamentos dos salários dos servidores em dia, elas fizeram a revisão da planta genérica de valores ou fizeram o georreferenciamento, o geoprocessamento. Porque existe uma disparidade, Cleitinho, nenhum município consegue viver só com repasse constitucional de FPM, ICMS, não consegue viver com isso só não. Por que São Paulo, as grandes cidades de São Paulo, como Sorocaba, Franca, São José do Rio Preto, né? São José do Rio Preto, essas cidades top de São Paulo, do interior paulista, que é rico, por que elas conseguem? Porque elas têm liberdade financeira do IPTU, é o IPTU e ISSQN, que não tem a sonegação do ISSQN, que é a prestação de serviço, e que o IPTU seja o IPTU justo e que consiga alavancar o município. Aí consegue, Cleitinho. Se você fizer isso, te parabenizo, bacana, tal coisa, mas sem isso, não tem jeito, não tem mágica. Você não vai chegar lá com só porque você é o Cleitinho, chegar lá com a varinha de condão, pum, e aparece dinheiro. Não tem jeito. Mas hoje o prefeito da nossa cidade, ele tem credibilidade para chegar e cobrar da população? Vou te dar um exemplo. Ele cortou da própria carne, ele cortou esse carro comissionado, porque a partir do momento que você chega e joga real para a população, fala a verdade. Fala a verdade, seja transparente para a população, naturalmente você vai ter crédito para falar alguma coisa para a população. Com todo respeito ao meu, nesses 3 anos, ele não teve isso. Você está entendendo? Saiu o áudio dele, você sabe disso, falando, negociando. Cleitinho, mas foi errado. Não, esse áudio até sai. Quando você toca em áudio, eu estou no meio lá também. Não, eu sei que você está, mas não é o caso. Fala que era questão do marreco, negócio de carga, essas coisas. Então, assim, como é que o prefeito desse vai ter, com todo respeito ao Galileu, vai ter credibilidade de pedir alguma coisa para a população? Mas outra coisa, o que eu acho errado, Geraldo, esses lotes que é de R$5, de R$10, de quem que são esses lotes? Por que já não fez isso há muito mais tempo? Mas aí não dependia só dele. Entendeu? Tem passado eu tô falando que essa culpa não é só do Galileu, os outros prefeitos. O Domingos sabe que já foi prefeito também. Se eu não me engano, até do LX, né? Então por que vocês não fizeram isso antes? Por que esses aí... É um erro que vem em cima do outro. Isso é um erro que vem em cima do outro. E agora os inocentes não podem pagar pelos pecadores, não. E precisa ser corrigido. Porque do jeito que estava aí, ia aumentar isso, mas ia aumentar do pobre também. Você sabe que ia aumentar do pobre também. Entendeu? Então a gente tem que fazer justiça social. Esses que pagam 5, 10 reais, eles têm que pagar o valor atualizado hoje. Mas você sabe que você vai ter que mexer nisso. Se precisar de mexer para eles, aí eu mexo. E não tem medo, não. Eu estou dizendo que não tem medo de cara feia, não tem medo de nada, não. Você está entendendo? A gente tem que fazer na política a coisa justa. Se esses lotes hoje, que é lote que tem que ser atualizado, que está pagando 20 reais, não sei quanto que é 30 reais, tem que pagar o valor justo. Não pode aquele inocente que mora no lugar pagar mais caro que esse cara, não. Não pode, não. Agora não pode, ter que aumentar dele, aumentar desse inocente também, não. O inocente não pode pagar a conta, não. E hoje nós tivemos aí, até me xingaram, né? Tudo bem, eu acho democrático cada um pensar de uma forma, e xingaram que eu sou governo, que eu sou chapa branca, só porque minha mulher trabalha lá. Aí minha mulher não pode trabalhar. Ela é competente, ela tem qualificação para isso, foi convidada, mas pode criticar, não faz mal não. Eu sou democrata. O Cleitinho, mas como é que cumpre a lei de mobilidade urbana com aquele monstrengo lá no centro, lá no Camelódromo? Fala assim, não, coração do pessoal, Não, peraí, não estou falando que eles não são trabalhadores. Peraí, vamos separar as coisas. A coisa que eu acho que a gente tem que colocar aqui é a questão do bom senso.
Essas famílias, a partir de amanhã, estão desempregadas. Peraí. Custava arrumar outro lugar antes de fazer isso? Aí que está a questão. O outro lugar existe. Mas não está pronto. Custava esperar esse lugar ficar pronto? Aí, nesse aspecto, poderia ter esperado. Eu acho que poderia. O erro da prefeitura para mim nesse ponto foi isso. A prefeitura deveria... Mas está pronto. Mas alguns empresários deixaram assim, cederam para que eles usassem o segundo piso daquele Pops na esquina ali, ó. Não tem um Pops novo ali na esquina da São Paulo com a Getúlio Vargas? Ali tem um segundo piso e a informação que eu obtive é que os empresários, donos daquele empreendimento, disponibilizaram o segundo piso para que eles usassem até que ficasse pronto lá, que vai ficar pronto aí, acho que nos 15 dias. Eu quero separar bem isso, assim, eu apoio o trabalho, sabe? Eu apoio o trabalho, apoio eles. Mas é preciso que tenha realmente bom senso de saber da questão da mobilidade urbana. E que os próprios vereadores, eles aprovaram isso, tá? E o Ministério Público também está em cima disso. Agora, que aquilo ali, o camelódromo em si, naquele local, ele estava sendo entrado da mobilidade urbana, se não fosse isso, o Ministério Público não pediria, sabe? Entendeu? Então, não é... Você não quer entrar nessa seara, você não entra. Geraldo, eu sou extremamente justo. Eu acho o seguinte, a questão já tem 10 anos. Que mobilidade urbana que é essa? Que nunca teve problema nenhum que aconteceu. Agora apareceu essa mobilidade urbana. Tá, se apareceu... Mas é federal isso. Isso, então, tem que cumprir a lei. Chegou a toda questão de diálogo, conversar. O que eu mais escutei do pessoal, dos trabalhadores, que o Galileu não conversava com eles. Entendeu? O Galileu teve lá na época da campanha, pediu voto, e agora é a época do Galileu conversar com eles, o Galileu não conversou. Eu acho que não custava nada arrumar outro lugar para eles, para depois tirar eles de lá. Se há a questão da lei federal, tem que cumprir a lei, tudo bem. Se vocês entenderam isso, então agora é o seguinte, vamos arrumar outro lugar para vocês, assim que a gente arrumar, vocês estiverem nesse lugar, e a gente tira vocês lá. Porque agora, eles estão desempregados. São 150 famílias desempregadas. Mas vai retornar logo, não vai? Não vai pelo, retornar que eu, logo. pelo que eu escutei, parece, acho que é 3 meses, Geraldo. Não chega isso não. Você esteve lá, eu pergunto para você. Hoje eu não estava lá. Não, você esteve no novo local? Você já foi lá ver? Não, esse novo local eu não fui não. Então dá uma olhada lá, para você não, até dentro do que nós estamos conversando, de ser justo, para você fazer seus juízos de valor correto, você vai ver que lá está quase pronto. Sim. Já está o piso, já estão as divisórias, sabe? É a questão de talvez menos de um mês. Tomara, seja mais rápido. Não, eu também trouxe para isso, sabe? Tá doido de desempregar pai de família, cara. Não pode acontecer isso. Tem que gerar emprego. Falar em gerar emprego não é campanha não, porque você não é candidato. Chega de falar, não é campanha não, né? E o setor confeccionista? Ô, Geraldo, a gente tem que valorizar o setor confeccionista sim, mas a gente tem que parar de viver só de passado, a gente tem que pensar presente. A situação de Divinópolis há 20 anos atrás era de um jeito, hoje é outra situação. A questão confeccionista aqui não é só em Divinópolis, é no Brasil inteiro. Hoje você compra roupa pela internet, você está entendendo? Então essas coisas vai só modernizando e vai mudando. Então a gente tem que mudar junto com a modernidade, você está entendendo? Então assim, vamos fazer igual era 20 anos atrás, não tem jeito de fazer igual era 20 anos atrás, não. Você está entendendo? A gente tem que explorar hoje o turismo, a gente tem que explorar a construção civil, a gente tem que explorar a confecção, a gente tem que explorar tudo. Não é só a confecção, não. Divinópolis tem para a confecção. A confecção foi anos maravilhosa aqui na nossa cidade, aqui. Mas falar que vai ser igual era, não tem jeito. A gente tem que incentivar sim, sabe? Tem que fazer novas propostas, mas tem que vir atrás de outras alternativas também, porque o mundo mudou, Divinópolis mudou, o Estado mudou, o Brasil mudou. Entendeu? Bom, Cleitinho, acho que a gente começou até só para ver como é que está aí. Deixa eu ver se está aí. Eu vou até sair daqui. Tem 468 comentários já, Geraldo. Já tem esses comentários? Não, já atualizou aqui 624. Deixa eu ver aqui, quer ver? Estou colocando aqui, gente, porque não tem como eu, Geraldo, ver não, né? Tá virado ali, ó. Eu virei, tá sem... Deixa eu ver aqui. Mas é isso mesmo, Geraldo. Tá com... Deixa eu pôr aqui. 42 minutos que a gente está falando aqui já. Já tem 42 minutos? Passa rápido, né? 628 comentários. Passa rápido, né? Passa rápido. Você que sabe, estou à disposição. Não, mas vamos continuar aqui batendo um papo aqui. Gosto de bater papo.
Não é aquelas entrevistas formatadas, Não, aquela... Cleitinho, mas você é o rei da internet, né? Você tá com 600 e poucos mil? Não, estou com 735 mil seguidores. 735. E são todos de Minas? Não, eu acho que é espalhado para o Brasil inteiro. Quando você vê os comentários, você vê o pessoal falando. Eu quero até mandar um abraço para todo mundo que está acompanhando a gente, que a gente compartilhou a live na minha página aqui, com o Geraldo. Então, para quem está assistindo aí, é só a gratidão pelo carinho, pelo respeito que vocês estão tendo comigo. E lembrando que eu não estou fazendo mais que a minha obrigação, não, viu? Uma coisa que eu vejo, Geraldo, você fica assim, tem gente lá eu quero ir te visitar, eu quero do norte, pode vir, se quiser vir, pode vir. Mas não idolatra político, gente. Não faça isso. Sabe? Eu não quero ser idolatrado, eu só quero ser respeitado. Vejo muito essa lá do Serginho também, que é do Espírito Santo, do prefeito. Ô, Cleitinho, eu queria sair daqui e ir lá conhecer ele. Quero dar um abraço nele. O que o Serginho está fazendo, o que eu estou fazendo, se o Gabriel for fazer, qualquer outro político for fazer, é a nossa obrigação. A gente é empregado a vocês. Vocês que são patrões. Falar em político, eu tenho uma observação para fazer para você. É o seguinte, recentemente teve lá um embate, um entrave lá na Assembleia Legislativa sobre sua forma de vestir. Deixa eu fazer uma observação para você. Tá? Você é espelho para a juventude, para um pessoal do seu target aí, ou para baixo também. Você não acha que, é uma avaliação minha, posso estar errado, você não acha que, aí foi falado que tem que andar de terno, gravata, tem um modo de se vestir em determinado local. Regimento interno. Regimento interno, ou em qualquer local que seja. Você é despojado, é esse jeito que você está mesmo, até hoje, até tem sua homenagem, vi mais a vontade aqui assim, né? Já que é o Cleitinho também, estou de chinelo aqui também, né? Cleitinho, mas você não acha que... Também estou de chinelo, né? O meu está aqui, ó. O meu está aqui, ó. Mas você não acha que você dá um exemplo de rebeldia para o jovem? Mas, ele não vou fazer igual. Ele veste do jeito que ele quer, vira o boné... Eu acho que eu não dou esse exemplo de rebeldia, não. Acho que eu dou para essas pessoas que são tradicionais da política. As pessoas são tradicionais da política, eles meio que assustam desse jeito, porque no normal, igual eu estou te falando, eles têm uma mania muito de idolatrar a política. O político vai vir de um jeito, o político vai vir de terno gravado, o político vai vir de helicóptero. Cara, eu acho que assim, isso foi muito ruim para a política do Brasil, sabe? Porque cada político que entrava, cada mais ele queria usufruir mais do sistema, cada mais privilégio, cada mais regalia que você dá para a política, mais ele fica deslumbrado. Então, assim, político não é para isso, Geraldo. Político é para ser como qualquer outro, eles estão representando o povo. Mas político também não vira boné, não, né, bicho? Mas eu prefiro virar boné do que roubar, você está entendendo? Político pode roubar. Mas aí é o extremo, não é para roubar. Então eu roubo, qual é a diferença de virar boné? Eu prefiro virar o boné do que roubar, ué. Prefiro usar minha bermuda, meu chinelo, do que mentir pro povo, você está entendendo? Tá bom. Cometer as coisas e cumprir. Tá bom. Continua usando seu boné. Eu só pensei o seguinte, eu vou ganhar, como eu ganhei para vereador, ganhei para deputado, isso é uma coisa minha. Eu não vou mudar meu jeito de ser porque eu virei político. Você quer continuar? Você já falou isso comigo no WhatsApp, você escreveu errado, já viu que você já chamou a atenção minha, já até do português? Então, assim, eu não vou mudar meu jeito de ser porque eu virei político. Falar mais bonito, falar mais pausado. Eu sou assim, eu acho que a pessoa tem que ser o que ela é. Então, eu não vou mudar nunca meu jeito de vestir, o meu jeito de falar, meu jeito de agir só porque eu virei político. E lembrando, gente, que eu faço vídeo antes de ser político. Eu só transformei a política nessa questão que eu sempre falo assim, de poder mostrar tudo que eu faço no meu mandato. Então, muita gente, Geraldo, assusta, porque nunca viu político trabalhando. Então, a hora que vê, às vezes, vê eu trabalhando, vê eu mostrando meu trabalho, ele está querendo aparecer. Mas não é que eu estou querendo aparecer. Eu estou pegando o normal da política, é quando eu recebo uma denúncia, eu vou lá e vou mandar um requerimento para a prefeitura, ou um ofício para o governo. Então, eu faço diferente. Além de eu mandar esse requerimento, que manda o protocolo, que manda a minha atribuição, eu vou lá e mostro o vídeo. Eu vou lá e mostro. Você vai no local lá e faço o vídeo. Então, assim, é só para mostrar meu trabalho. Então, muita gente fala assim, vai estar querendo aparecer. Cara, eu só estou mostrando meu trabalho. E não nego, Geraldo. Eu não, acho que sim. Eu peço a Deus, estou de Deus quando entrei na polícia, Deus me abençoou com isso, é não mentir para o povo, não ser hipócrita e demagogo. Eu gosto de aparecer. Isso é Deus pequenininho. Eu vim da música, eu subi em cima do palco. Como é que um artista não gosta de aparecer? Só que eu pensei que sim, eu vou aparecer fazendo as coisas boas, eu não vou aparecer fazendo coisa errada. Então, eu não vou negar que talvez um pouquinho, eu passo da conta, não. Eu sou ser humano, às vezes eu já errei sim.
sabe? Acredite, eu estou falando um assunto aqui. É o seguinte, está falando aí que você está apoiando, o seu irmão vai entrar na política. Tem um irmão meu que quer ser pré-candidato a vereador. Candidato a vereador. E até outro dia saiu uma foto sua com seu irmão e um outro possível candidato, que eu não quero falar o nome dele. Deixa eu lembrar nessa foto. Aí o seu irmão gêmeo, saiu você, seu irmão gêmeo, e esse pretenso candidato aí, não quero falar o nome dele. Tinha uma foto muito pré-candidato. Tirou, bicho. Você está confundindo. Não, depois eu vou ver se eu vou dar uma olhada e eu vou te mandar. Você não tem receio de que de repente você comece a ser... Porque olha só uma coisa, você começou um negócio de vereador, aí você não terminou, aí foi para deputado. Aí agora você não começa de deputado, não termina de deputado, vem para prefeito, tá? Você não acha que isso pode ser ruim? Essa é uma pergunta, tá? A outra pergunta é com relação à família. Você não acha também que essa questão de familiar, do seu irmão, um irmão entra, daqui a pouco outro irmão entra, você não acha também que você cai no meio comum do que você mesmo critica? Não, mas eu nunca critiquei. Eu critiquei, por exemplo, que se para gravar, quem quiser pegar, porque eu gosto disso. Eu gosto que grava mesmo para depois me retrucar. O que eu acho errado é pegar um irmão meu, Geraldo, deixar uma coisa bem clara. O incentivo, vou começar pelo Eduardo, que é o mais velho. Ele que incentivou ele mesmo a sair candidato. Eu não ganhei para vereador. Quem conhece a minha família, quem me acompanha, quem anda comigo, e Deus que sabe o coração de cada um, sabe que eu não ganhei para vereador, não ganhei para deputado. Falei assim, Eduardo, vai lá candidato a vereador. Se for uma coisa dele, é um incentivo dele mesmo que talvez as pessoas, acho que é normal estar na família, digo, a hora que encontra com ele na rua, fala assim, você é irmão do Cleitinho, vem depois candidato. Entendeu? Então achei uma coisa que o pessoal começou a incentivar ele é ser humano, ele pegou ele mesmo se incentivou a sair. Então esse é o primeiro passo, gente. Eu não incentivei irmão meu a ser pré-candidato a vereador, não. Agora, caso ele venha, ele é meu irmão, eu conheço Deus pequeno. Eu vou deixar de apoiar um irmão meu que está perto de mim do meu lado para apoiar outro, e vou apoiar outros também, no geral. Eu acho assim, aqui é 175 mil votos. Aqui são 17 vereadores. O meu irmão então você vai apoiar um segundo irmão? Não, são outros vereadores. Outros vereadores. Quem quiser meu apoio, vai ter meu apoio. Entendeu? Pois então, a gente tem que entrar naquele detalhe do vídeo do assessor meu que estava. Peraí, se eu tivesse obrigando essa questão do meu irmão ser pré-candidato, eu estaria deixando um assessor meu estar com outro pré-candidato? Que político que faz isso, a não ser eu? Porque o político que chegar para os seus assessores e falar assim, que ó, o meu irmão é pré-candidato, vocês vão tudo apoiar ele, eu dou ouvido na vida. Qualquer assessor meu que quiser apoiar quem que quiser, vai apoiar quem que quiser. E foi isso que aconteceu com o meu assessor. Esse meu assessor é melhor amigo desse pré-candidato que você está falando. Melhor amigo dele. É a história do vídeo feito lá, isso, né? Melhor amigo dele, são vizinhos, um mora de frente um pro outro. Isso foi um sábado de manhã, esse pré-candidato você vai fazer um vídeo, vamos lá comigo, pra você ver. Ele pegou e foi. Agora sim, eu não é. Quem é o cara que está filmando lá? Filmando é o Thiago que faz vídeo, filma mesmo. Ele é contratado para fazer isso. Tem muita gente que era política contratando ele para fazer isso. O Thiago não é assessor, ele não é nada não, é só cantor, ele mexe com música e filma também. Acho que no caso ele até alto, é o Thiago que mexe com música. Foi ele que filmou o seu assessor lá? Não, você está falando do cara que ficou filmando. Tá. Não, esse cara que filmou não sei quem é não. Tá. Você acha que ele estava lá passando lá e resolveu filmar. Entendeu? Então, assim, para as pessoas entenderem, esse meu assessor é vizinho dele, é melhor amigo dele, você vê, ele não está apoiando meu irmão. Se for apoiar, vai apoiar ele. Aí, eles estavam juntos lá no sábado de manhã lá e ele resolveu fazer esse vídeo, chamou ele para ir. Era um sábado. Sabe, igual eu algumas pessoas falam assim, mas pera, sábado ele faz o que ele quiser, a vida é particular dele, geral. Sábado depois do expediente, não tem como mandar nele, não. Aí nesse ponto aí não tem nada de errado, não tem nada de errado. Só que o que a oposição faz? A oposição pega com um textinho covarde, tendencioso, falando que o meu assessor estava ensinando o cara a fazer vídeo. Entendeu? E esse meu assessor não é o meu assessor que anda comigo fazendo vídeo comigo, não. Quem anda comigo fazendo vídeo é o Rafael. Não é esse que estava lá comigo. Então não tem nada a ver com isso. Eles estavam juntos no sábado de manhã. Ele chamou esse pré-candidato, o Angelito, vamos lá comigo. O Angelito foi com ele. Nada demais. Essa pessoa estava filmando e mostrou o Angelito perto. Aí saiu esse negócio, a oposição que ele gosta de. Mas você está falando, volta aí no meu raciocínio, que a gente falou isso. Era negócio de irmão, não é isso? É, de irmão. Vamos lá. Aí o que acontece? Eu contei já do Eduardo, que no caso quer ser pré-candidato. Eu não incentivei ele, não. É ele que está querendo ser. Aí então a coisa que é o mais importante. Na minha fala, eu sempre questionei o seguinte: eu, pela influência que eu tenho hoje, Geraldo, se eu quiser chegar hoje lá na Copaz e falar assim,
coloca o irmão meu dentro, coloca. Se eu tivesse de paz e amor, que você conhece a política com a prefeitura, se eu quiser já colocar um parente meu dentro da prefeitura, como vários deputados já fizeram, e eu não vou fazer, eu já tinha colocado. Agora, o irmão meu entrar pela política, ele está entrando pela democracia. Eu vou dar um apoio, mas eu não estou colocando meu irmão na política, não. Quem coloca é o povo, velho. E você que está assistindo, se você achar que meu irmão não tem proposta, não tem ideia para votar, é só você não votar. Agora, se você achar que ele merece o voto, agora eu não vou deixar de apoiar o meu irmão. Eu estou apoiando, eu não estou colocando. Não. Quem colocar, eu pegar ele, colocar na estatal, colocar ele numa prefeitura, colocar na Câmara Municipal, aí colocar ele de assessor de algum deputado, aí eu estou colocando. Agora, ele entrar na política, quem vai colocar é a população. Eu vou só apoiar, se ele quiser. E não tem como eu mandar no meu irmão, não. Você está entendendo? Isso não tem jeito. Não tem como. Agora me conta aí esse negócio de meio mandato. Meio mandato de vereador, meio mandato de deputado estadual e vai para prefeito. Aí o pessoal fala assim, será que o Cleitinho vai completar? Aí chega em 2022, não, eu vou ser deputado federal. Mas aí como prefeito não tem como fazer isso não, né? Pode. Mas só explicar uma situação para vocês. O que eu acabei de falar, quem está me acompanhando agora, talvez não acompanhou quando a gente começou a live. Foi a hora que eu virei e falei assim, depende da população. Que a população que paga meu salário é a população que me colocou aqui. Se vocês acharem que eu devo continuar meu mandato, eu vou continuar meu mandato. Agora, se vocês acharem assim, Cleitinho vem, se vocês votar e eu ganhar, porque eles queriam que eu fosse prefeito. Então, quem manda, quem tira e coloca é a população. E eu vou escutar o povo. Você não acha que seria útil, nesse seu estilo, que é peculiar, você não acha que seria seria melhor para você e seria melhor até para a população, para a nação, você ser um deputado federal? Com toda a humildade hoje do mundo, se fazer uma pesquisa dentro do Estado hoje, pelo que eu fiz dentro do Estado em um ano, muita gente fez vídeo. Meus vídeos entregou viatura, meus vídeos entregou casa popular, meus vídeos entregou micro-ondas, que veio até para Divinópolis, tem 2 micro-ondas aqui, e veio para todas as regiões. Né? Meus vídeos entregou equipamento na área da saúde, trator, maquinário. Então, todas as fiscalizações que eu fiz, deu resultado. Deu muito resultado. Então, assim, eu fiquei conhecido no Estado inteiro hoje. Com toda humildade, eu teria condição de ser, sim, futuramente um pré-candidato a deputado federal, até quem sabe até um senador. Você está ficando doido? Eu não estou ficando doido, não, velho. Por que eu estou ficando doido? Eu estou falando isso com a maior humildade do mundo. Faz uma pesquisa dentro do Estado aí. Então, por isso que eu vou deixar a população escolher. Se a população achar que eu devo continuar como deputado como é que você vai mensurar essa escolha da população? Ouvindo a população, esse aqui é o outro. Eu tenho 2 telefones. Hora que eu acabar uma live dessa, tem 1000 pessoas para me responder. Então, até mais. Eu fico até 1 hora, 2 horas da manhã respondendo. E quem estiver duvidando, pode me chamar no meu telefone, que eu comprovo isso. E quem já viu isso, pode responder isso, não é eu que respondo. Respondo todo mundo, converso com todo mundo. Hoje, eu fico hoje eu duro 3, 4 horas por dia. Eu estou dando minha cara para bater. E eu quero falar uma coisa para algumas pessoas que criticam, eu tenho que ter humildade de receber as críticas, sim, geral. Agora, antes de você falar isso, eu quero falar uma coisa contigo. Claro. Aqui, ontem nós brigamos, sabe? Porque eu falei uma coisa. Mas é cabuleiro, né? Mas é amor e ódio. Aqui, a gente tem discordância. Mas ontem eu falei assim, e eu acho que é uma característica sua. Você não é suscetível a receber crítica, não. Você, quando recebe crítica, você imediatamente vai lá e quer rebater. Não, responder. Não, por que o fulano falou que não gosta de mim? Porque você é um homem público, você é suscetível à crítica. Não, você lembra que ontem gente aí até apareceu, não quero mais conversa. Entendeu? Mas deixa eu explicar essa situação. É o seguinte. Eu vou à questão do Léo, ele me criticar. Só que o Léo está fazendo algumas críticas mentirosas. E com essa questão de eu receber 50 mil reais. Isso é mentira. Eu não recebo 50 mil. Você está entendendo? É igual falar assim, você tem que cobrar 200, eu cobro 200 todo dia. E é isso que eu queria conversar com ele, explicar isso para ele. Eu falei, Léo, vou te explicar. Ele não respondeu, então assim, se você quiser depois me atender, eu quero ajudar. Sabe, Geraldo? Eu sou um cara que eu tenho vários defeitos, eu tenho umas qualidades que é gratidão. E sabe, eu sou assim, eu não guardo nada de ninguém. A gente pode discutir aqui agora. Amanhã, se eu te ver lá embaixo, te dou um abraço do mesmo jeito. É a mesma coisa do Léo. Eu posso ter me xingado de mim, se ele precisar de mim, eu vou estender a mão para ele. Eu acho que a gente tem que ser assim. Sabe, a gente pode ter algumas ideias diferentes, mas a gente tem que se respeitar. Né? Aí o que eu queria explicar é o seguinte, que algumas coisas não dá para conseguir entender. Hoje está fazendo calor, certo? Aí o povo já fica assim, gente do céu, que calor, meu Deus do céu. Aí pede chuva. Aí se amanhã chover, está chovendo demais da conta. Aí eu não consigo entender algumas pessoas que estão assim,
Cara, você mostra coisa demais. Você mostra vídeo demais. Peraí, sempre cobrou de ter um político atuante. Um político que falasse o que a população tem vontade de falar, que eu vim fazendo, representando a população. Aí começa a aparecer um político igual eu, já está algumas pessoas reclamando, igual está falando, que está reclamando. Você faz muito vídeo, gente, mas o vídeo é só mostrando o meu trabalho. Eu não estou fazendo vídeo, é para mostrar o que eu estou fazendo durante meu dia, durante meu mandato. Então, você não dá para entender. Cobrar do político atuante. Aparece um cara igual eu, que fica igual um carrapato em cima de governador, de prefeito, de deputado, de que for, e algumas pessoas estão questionando. Então, assim, é impressionante como é que é o ser humano. Esse rapaz tem que dar valor, tem que perder para depois dar valor. E assim, alguns que estão me questionando, eu estou passando isso. Peraí, mas você não pediu um político atuante? Falar nisso, deixa eu te falar uma coisa aqui. Você me lembrou uma situação. Você tem feito, você como deputado estadual, aí tem que analisar. Você como deputado estadual, você está focado muito em Divinópolis. E eu não vejo. Doido? Não, tá doido. Não, eu não levado essa preocupação. Aqui, mas o seu foco maior é Divinópolis. Mas adianta eu quero cuidar da casa dos outros, eu estou cuidando da minha? Aí o seu foco maior é Divinópolis. Aí, Léo, você está escutando geral, falando que eu não olho para Divinópolis, ele levou para sua foto em Divinópolis, Léo. E aí, o que você me fala? Não, os buracos de Divinópolis, o Galileu não sei o quê, o Galileu tem que ter mais. Itaúna, Nova Serrana. Vou em todos os lugares. Tive lá em Nova Serrana. Comprou lá? Comprei. Lá em Nova Serrana foi uma questão que eu acho totalmente errada. Eu acho que o Ministério Público, um dos órgãos mais competentes, mais respeitados no Brasil, tem que notificar o presidente da Câmara lá. Por quê? Porque lá foram 5 vereadores afastados. Esses 5 vereadores afastados estão na investigação. E eles continuam recebendo, geral. Absurdo. Isso é um absurdo. Aí pegou e chamou os 5 suplentes. Então, além dos 5 suplentes que está recebendo, tem 5 vereadores investigados por corrupção, afastados, recebendo. Então, a gente vai lá reivindicar. Você está entendendo? Então, assim, nem falar que eu estou só cobrando de novo, eu estou fiscalizando isso. Eu visitei em um ano 183 municípios, onde eu vale agora essa semana. 183 municípios. Bastante. É muito município. Bastante. Tem alguma coisa que eu não despetei, que eu queria... Pode espetar. Tem problema não. Agora, basicamente, falamos o que tinha que falar. Será que alguém tem? Vê aí se tem alguém querendo perguntando alguma coisa aí. Deixa eu ver aqui. Vê se tem alguém me xingando aí. Não tem não, no geral. É tranquilo. Xingar também não ligo, não. Vamos ver um comentário. Realmente precisamos melhorar o destino do cidadão de napolitano. Preciso de pessoas como você. Ajude a população a eleger um administrador de fato para essa cidade. O Wellington é lá está no passo. Eu acho que foi até candidato a vereador e deve vir candidato a vereador novamente. Agora vai ser os candidatos a vereador. É um cara sensacional. Nós temos 17 vereadores. Eles vão ter imensa dificuldade, porque o mandato desgasta, vocês sabem disso. Eu que estou como deputado, eu já tenho desgaste. Desgasta. Aí agora vem os pré-candidatos novos, querendo, assim, fazer uma coisa que eles não fizeram no passado. Não estou criticando, tem que fazer a campanha de cada um. Mas de uma forma que é como se os 17 lá agora não tivessem feito nada, não vale nada. Eu acho que um conselho que eu tenho que dar para os próximos vereadores, ou que estão por continuar, se a nossa cidade passa por um momento difícil, todo mundo tem que poder cortar da própria carne no público também. Tem que dar bom exemplo. E a Câmara, eu acho que a próxima Câmara, o próprio presidente, faça uma reforma administrativa. E tem condição a Câmara, igual de Divinópolis, com a situação que está a cidade, gastar 20 milhões por ano com o Câmara Municipal. Não pode gastar menos. Sabe? Geraldo, com todo assim, eu penso o seguinte, é igual a casa. Você pensa pra você ver, a minha casa lá, a gente tem uma renda mensal por mês. Eu e a minha esposa, por exemplo. A minha esposa fica desempregada. Então, assim, não tem como eu continuar da mesma maneira, não, porque minha receita vai diminuir. Foi o que aconteceu com o Divinópolis. A receita de nós ela não cresce mais. Ela não está conseguindo crescer. Então, se ela não está conseguindo crescer, tem que diminuir. Você não pode gastar mais que você recebe, não. Então, assim, a Câmara também tem que dar um exemplo. A Câmara não fica cobrando. O prefeito faz isso aqui. Que moral que a Câmara tem de cobrar? Você está entendendo? Se continua tudo do mesmo jeito que está, não pode, tem que economizar. Você está entendendo? Então, assim, é uma crítica construtiva que eu estou dando. Dentro desse negócio de economizar que você está colocando, tem uma situação também, que essa é grave, que são as aposentadorias. Você sabe que tem aí separação de comissionado. Comissionado não se terá mais. Mas tem gente de carreira lá, sabe?
Você sabe da história do Cordeiro, né? Tem aposentado lá, apostilamento, ainda servidor, o cara é servidor, ganha 25 mil, 30 mil, sabe? Isso aí é só o Chico Salgado para contar para nós porque fez isso. Você está entendendo? Então, aí o cara é servidor, ele não é comissionado, não. Às vezes ele é até comissionado, mas ele não, já é servidor, independente. Tem questão de função também, né? Entendeu? Então, isso tem que resolver essa situação. Tem que fazer isso. Então, é isso. Você quer falar mais alguma coisa? Não, só quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Viu? Se algum momento a população de Divinópolis, da região, se algum momento eu posso ter me excedido um pouco, eu peço perdão. É meu jeito de ser, sabe? Eu acho que eu prefiro ser verdadeiro e transparente do que ser falso com vocês. Eu não vou ser falso, sabe? Ele me perguntou aqui dos meus irmãos que eu falei. O meu irmão tem um irmão mais velho aqui que quer ser pré-candidato. Foi a iniciativa dele. Se me botar de frente com ele, eu falo isso na cara dele. É ele que está querendo ser. Sabe? Agora, se eu puder futuramente apoiar ele, eu vou apoiar. Meu irmão, como é que eu não vou apoiar? Eu não vou apoiar só ele, não. Eu gosto falando. Quem quiser ser candidato. E é o que eu falo. Se a gente quiser mudar essa política aqui, a gente tem que trazer pessoas novas para políticas. Sabe? Quanto mais gente nova entrar, para a gente poder. Porque uma hora eu também. Vai passar. Eu vou passar do tempo também, gente. Vai chegar uma hora que o professor não quer mais que ele. Você vai envelhecer também, né? Não quer mais que ele. Eu vou ter que ter essa autocrítica e ver isso também. Então, se você quer ser pré-candidato, vem candidato mesmo. Porque eu falo com você, fala a verdade. Vai estudar o que é a função de vereador. Não chega na porta da casa da pessoa, fala que você vai calçar a rua dela. Você não vai calçar a rua dela. Você vai depender. É papel dele. Não é papel. O papel é de questionar, de fiscalizar, de cobrar. Primeiro as pessoas falam, não, mas você fala demais. É minha função falar. O parlamento é para poder representar você. As suas demandas, você passar para mim, eu poder cobrar. Só que quem tem poder de decidir, poder de resolver de verdade é o executivo, é os órgãos competentes. Eu tenho o poder de convocar, de fiscalizar o que eu venho fazendo. Então, você quer ser pré-candidato, sabe? Saia pré-candidato desse. E outra coisa, entra na política, Geraldo, então eu vou falar novamente, se tiver mais gente assistindo, não entra com o intuito de resolver a sua vida. A sua vida já está resolvida. Quando você entra para vereador, para o que for, que salário de vereador não é bom, que salário de prefeito não é bom, que salário de deputado não é bom, custa fazer a vida do povo melhorar, mas não esquece só fazer a vida deles melhorar. E aí que está a moral da história. Então, resolva a sua vida antes de entrar, para depois, na hora que você entrar na política, você resolver a vida da população. É que eu venho fazendo, não sou o salvador da pátria, sabe, tem meus defeitos, tem as minhas limitações, por isso que eu estou falando, se um dia eu for prefeito, se um dia eu for presidente, governador, eu quero ter pessoas do meu lado, capacitadas do meu lado, para poder me ajudar e a população me ajudar também. Eu acho que um bom líder é aquele que ele não lidera sozinho, ele lidera com mais pessoas. E o povo é aquele que tem ideia fixa, não tem ideia fixa, eu posso falar uma coisa aqui, e daqui uma semana pensar assim, não, eu falei errado, e voltar atrás, não tem problema nem voltar atrás, a gente é ser humano, né? Então estou aqui para aprender, mas estou aqui também para poder conscientizar, e tudo que eu falei como vereador e como deputado, o que eu propus eu estou fazendo. Então eu propus que eu ia tirar a sujeira debaixo do tapete, é o que eu estou fazendo, eu propus que eu ia fiscalizar o que eu estou fazendo, não mudei nada do que eu falei, estou sendo Cleitinho que eu fui como vereador, como deputado, e vou continuar fazendo. E deixa a vontade do povo na vontade de Deus. Se for da vontade de Deus, da vontade do povo, eu estou preparado. E eu conto com a população de Divinópolis, de região do Brasil, para a gente mudar essa política do Brasil. Obrigado, no geral. Te agradeço também. E mais lá disso, tá? Se tiver de criticar você, eu vou criticar. E não adianta depois você me ficar chamando no WhatsApp. Eu já não sei criticar mais não, porque eu vou fazer. Mas eu vou lá e respondo. Opinativo. E eu vou responder. Você responde, aí quando você me enche um saco, eu vou lá e te tiro. Gente, obrigado aí, tá? Grande abraço. Boa noite, todo Deus aí. Um abraço. Isso aí. Vou levantar aqui para eu te desligar. Olha aqui como é que foi, Geraldo.